Japão, um país de primeiro mundo. Um lugar que é visto como referência a muitos outros países, mas que tem problemas obscuros quando o assunto é sem-tetos. Um dos pontos mais problemáticos em meio a esse assunto é a existência de um grupo de adolescentes e jovens sem-tetos, também conhecidos como Toyoko Kids. Kabukicho é uma das regiões mais famosas de Shinjuku, e o título de Distrito da Luz Vermelha não é em vão. O local é centro dos maiores clubes noturnos, centros de prostituição, casas de massagens duvidosas, cassinos e tudo mais que você imaginar. Em frente ao Hotel Koma, existe um local que antigamente era ponto de encontro para as pessoas que passavam por Kabukicho, onde crianças e adolescentes dormiam na rua junto a mendigos, porque muitos tinham mães envolvidas no serviço noturno. Esse lugar ficou conhecido como Koma Gekimai, e muito dessa situação foi fotografada pelo artista coreano Yang Seung-woo na obra Shinjuku Lost Child. Os Toyoko Kids geralmente são crianças, adolescentes ou jovens que fugiram de suas casas e, por algum motivo, decidiram buscar refúgios nas ruas, seja para escapar de abusos, por terem um péssimo convívio familiar ou por outros motivos. Atualmente, Kabukicho se tornou um ponto para os Toyoko Kids, assim como vários outros lugares ao longo de Shinjuku e de Tóquio. Esse problema vem crescendo desde 2022, que deixou de ser apenas local e se tornou um problema nacional. Inicialmente, esse fenômeno se tratava apenas de adolescentes fugitivos em uma certa área da cidade em Tóquio. Mas até maio de 2023, o caso foi se espalhando para outras cidades no Japão, como Osaka, Yokohama, Nagoya e Fukuoka. Mas como isso aconteceu? Por que esse problema é tão persistente no Japão? O que faz essas crianças e adolescentes fugirem de casa e irem morar nas ruas, em meio a zonas de prostituição e drogas? Em noticiários sobre o assunto, as autoridades japonesas se orgulham de dizer que fizeram tudo o que podiam para afastar os adolescentes em situação de rua, como enviar 120 policiais para Kabukicho em dezembro de 2022 para se livrar deles. O motivo para o governo agir dessa forma é óbvio. No Japão, a aparência é mais importante do que a real situação. Então, era de se esperar que as autoridades resolvessem tirar os desagradáveis adolescentes sem teto da vista dos cidadãos e principalmente dos turistas, especialmente durante a época de Natal e Ano Novo. É óbvio que não é dessa maneira que se deve lidar com o problema dos sem-tetos, mas o governo parece muito mais preocupado em manter a imagem do país limpa do que de fato entender o porquê daqueles jovens estarem na rua e terem fugido de casa. Esse é mais um episódio da série de Lado Obscuro, então se prepare aí na sua casa, porque você vai conhecer Toyoko Kids, o mistério obscuro das crianças de rua do Japão, e é hoje que aqui eu te mostro. O Japão é um país que enfrenta uma série de problemas familiares e questões envolvendo lares abusivos, família, escola e uma sociedade extremamente exigente e competitiva. Esses desafios, muitas das vezes, se tornam uma bola de neve na cabeça de crianças, jovens e até mesmo adultos japoneses, culminando em suicídio em uma grande quantidade de casos. A ferida social desse país está aberta, e parece que os esforços, muitas vezes, são não para curar ou tratar desses problemas, mas sim para escondê-los debaixo de uma maquiagem, já que parecer bem é muito mais importante do que estar bem. Pessoas que têm a rua como seu lar principal, seja de fato nas rodovias ou em cybercafés e restaurantes, já é algo corriqueiro. Parece que os cidadãos já estão acostumados a viver nesse estilo de vida, e que aparentemente voltar para suas casas e famílias não é uma opção melhor. Agora, se os problemas dentro dos lares são os mais diversos, a sociedade, a tradição e a competição trazem um peso muito grande, até para quem já é forjado pela vida. Imagine quanto isso afeta a cabeça de jovens despreparados e inexperientes. A fuga, seja ela parcial ou completa, é um dos caminhos mais procurados por quem convive em um lar que de alguma forma tem o incomodado ou causado problemas. Uma matéria do jornal Metro investiga a causa do desaparecimento repentino de muitos japoneses o tempo todo, e lá é estimado que desde a década de 90, cerca de 100 mil japoneses somem todos os anos.
E como a investigação mostra, a maioria dessas pessoas simplesmente decidem fugir, muitas das vezes indo morar em meio a outras cidades, podendo chegar assim à vida nas ruas. É basicamente um auto-isolamento de sua vida antiga, de sua família, de seus conhecidos, do seu eu antigo. Esse isolamento se torna ainda mais preocupante quando a maioria desses que vivem por aí nas ruas são jovens bem no início da sua juventude, e até mesmo crianças, vivendo em lugares perigosos e com grande concentração de ambientes bastante problemáticos, como é o caso de Kabukicho. Como já foi dito, Kabukicho, localizado em Shinjuku, na Grande Tóquio, é conhecido por ser um dos distritos de entretenimento noturno mais movimentados e vibrantes da cidade. No entanto, por trás das luzes neon e das fachadas coloridas dos estabelecimentos, existe uma realidade sombria que abraça muitos jovens que optaram por fugir de seus lares problemáticos. Esses jovens, muitas vezes, buscam nas ruas uma fuga das dificuldades que enfrentam em casa. Lares problemáticos, abusos, negligência ou conflitos familiares podem levar esses adolescentes a optarem pela vida nas ruas como uma forma de escapar de situações insuportáveis. Alguns procuram a liberdade que a rua oferece, enquanto outros talvez procurem apenas pessoas que o entendam, quem sabe até jovens que estão nas mesmas situações. Mas o que de fato eles encontram nas ruas é um caminho sem volta. Quando escolhem viver nas ruas, esses jovens encaram uma vida difícil. Sem um lugar seguro para dormir e expostos ao tempo, eles enfrentam desafios diários para encontrar comida e um local seguro para descansar. Além disso, podem se envolver com grupos vulneráveis, como pessoas em situação de rua mais crítica, usuários de drogas, e correm o risco de acabarem se envolvendo em caminhos errados ou com mercados perigosos e até mesmo ilegais no país. Para muitos desses jovens, viver nas ruas se torna um ciclo difícil de quebrar. A falta de recursos, apoio e oportunidades torna difícil encontrar uma saída dessa situação difícil. A sociedade lida com esses problemas de maneira complexa. Alguns simplesmente julgam que esses jovens são delinquentes que querem viver nas ruas à margem da sociedade, enquanto outros enxergam de fato os grandes problemas por trás de tantos jovens nas ruas da Terra do Sol Nascente. Apesar do termo kids, que vem do inglês criança, esse grupo abriga pessoas de todas as idades, desde pré-adolescentes até adultos na faixa dos 40 anos, e a quantidade de pessoas nas ruas do Japão só aumentou nos últimos anos. O Japão aparece nas manchetes como o país com o menor número de moradores de rua no mundo. Inclusive, nós já falamos sobre isso nesse vídeo aqui, mas ainda assim, o número de jovens que vivem nas ruas quase que o tempo inteiro, fugindo da situação dos seus lares, parece só aumentar. O termo Toyoko significa próximo ao cinema japonês Toaho. Haviam jovens que se encontravam perto do Toaho Cinemas em Shinjuku, com máscaras do Godzilla, e eram chamados de Toyoko Kids. Entre alguns deles, há alguns que falam que não fazem parte dos Toyoko Kids, mas sim dos círculos Toyoko. Entre os Toyoko Kids, era comum ver garotas com idades entre 14 e 15 anos. Além disso, dentro desse grupo, era frequente naquela época encontrar homens na faixa dos 20 anos que eram membros de uma facção criminosa denominada Hanguri, que não tinham vínculos com a Yakuza. Isso indicava que esse ambiente pode favorecer o surgimento de atividades criminosas, aumentando a preocupação, pois era um bom lugar para criminosos se espalharem. A mídia continuou a falar dos Toyoko Kids todos os dias, e com a crescente onda de notícias, mais adolescentes fugitivos de diferentes partes do Japão começaram a se reunir na Praça Kabukicho. Os jovens que se reúnem nesses lugares geralmente se envolvem com práticas como consumo de bebidas alcoólicas, mercado sexual e muito mais. O consumo de tabaco, álcool e outras más condutas por menores está sujeito à detenção policial. Isso muitas vezes resulta em prisões de alguns deles, mas no geral, a polícia não pode fazer muito além de enviar esses jovens de volta para seus lares, justamente de onde fugiram. A polícia de Tóquio conduziu uma operação para orientar estudantes do ensino fundamental e médio que estavam fora tarde da noite em Kabukicho. O número de casos aumentou 7 vezes em comparação com o período anterior à pandemia. A operação ocorreu por 3 semanas consecutivas na área de Tohoku, em torno de Kabukicho,
o Distrito de Luz Vermelha de Tóquio. Durante esse período, eles orientaram 42 estudantes com idades entre 13 e 18 anos, que estavam fora após as 11 da noite. A maioria desses estudantes eram meninas, incluindo algumas do ensino médio que vieram da prefeitura de Niigata. O número de casos de orientação na área de Tohoku aumentou aproximadamente 7 vezes em comparação com o ano pré-pandêmico de 2019, até o final de setembro de 2023. Nos últimos anos, aconteceu um aumento na presença desse grupo nas ruas secundárias do Distrito da Luz Vermelha. Os movimentos da polícia têm sido prender e tentar controlar esse movimento de jovens nas ruas de regiões, como o Distrito Vermelho, mas tentar controlar um vírus sem tentar resolver de fato o problema na raiz é uma tarefa muito difícil e que diminui ainda mais as suas chances de sucesso. Muitos podem ver esses jovens como um monte de marginais e pessoas que querem seguir caminhos errados, mas a história de uma Toyoko Kids de 15 anos chamada Moka pode mudar sua cabeça em relação a isso. Moka diz que tem estado nas ruas de Kabukicho desde os 10 anos de idade e que já se passaram 2 anos desde que ela voltou para casa pela última vez. Ela também afirmou que, ao longo de todos esses anos em que fugiu de casa e esteve nas ruas, seus pais nunca entraram em contato com ela, nem mesmo uma vez. Isso também aconteceu quando ela foi internada em um hospital psiquiátrico por 5 meses, sendo ainda menor de idade. Quando foi internada, seus pais foram notificados pelas autoridades hospitalares sobre o estado de hospitalização. Moka conta que, embora eles tenham ido ao hospital para vê-la, apenas fingiram se importar com ela na frente da equipe hospitalar para preservar a própria imagem. Depois de encenarem essa preocupação, a deixaram no hospital novamente, sem nunca mais serem vistos. O que é ainda mais triste, segundo Moka, é que ela prefere ficar sozinha e evitar o contato com os pais, pois o abuso que sofreu do pai em casa era incomparavelmente pior do que a dor que enfrenta atualmente vivendo nas ruas. Parece que a frequência e permanência do mesmo tipo de abuso que Moka sofreu de seu pai são, francamente, a razão pela qual o Japão nunca conseguirá resolver o problema dos Toyoko Kids.